Ansiedade e felicidade, o paradoxo. Essa ideia de paradoxo significa quando duas coisas elas não se encaixam. Então, qual é esse paradoxo entre ansiedade e felicidade? A gente vai raciocinar em cima disso nesse módulo que fecha esse curso. Então, vem comigo. Primeiro ponto para você entender: o que é a ansiedade elevada e contínua? A ansiedade que não sai, a ansiedade tóxica, vamos dizer assim. Ela é a felicidade frustrada. Por que eu digo isso com muita clareza e com muita serenidade? Porque a felicidade, que é o tema que eu estudo aqui no Japão já há 7 anos, ela tem muitos elementos para você compor a ideia de felicidade. Um deles é a ideia de expansão, é a ideia de conexão. Felicidade está ligado com aumento contínuo em overflowing, que é um transbordamento da sua energia, da sua vitalidade. E quando esse transbordamento acontece, você expande de alguma forma, né? Então você se conecta melhor, você aprende melhor, você lê o mundo melhor, você entende melhor as suas relações com as pessoas, você reage melhor. Você ouve melhor as pessoas, com mais compaixão, com mais calma, com mais serenidade. E o seu corpo reage proporcionalmente a isso. Essa é a beleza da felicidade, a vantagem da felicidade. Já a ansiedade, ela está ligada com uma frustração desse processo de felicidade. A ansiedade começa bem, ela começa com uma ânsia, com uma vontade, o desejo de realizar algo, o desejo de se conectar bem, o desejo de se relacionar bem com as pessoas, a expectativa que você tem em relação ao outro, em relação às coisas, em relação ao futuro. Então a raiz dela é algo extremamente humano, importante, saudável. Vontade, desejo. Você quer que algo aconteça. Mas, quando acontece uma frustração, uma quebra, uma desorientação desse desejo profundo e sincero, aí acontece uma ruptura muito séria entre a sua expectativa, o passo seguinte, que seria a realização disso, ou seja, a produção de vitalidade, a produção de estados mentais extremamente saudáveis. Quando isso quebra, quando isso é interrompido, você gera uma frustração. Você gera um desalinhamento em relação ao que você esperava. Dependendo do seu nível de entendimento e treinamento sobre a frustração, ela pode provocar coisas muito ruins. Eu tenho visto que principalmente as pessoas que desenvolvem um alto nível de ansiedade a partir dessa frustração da felicidade, e elas não conseguem sair disso, quando eu converso com elas, eu sinto uma vontade interrompida, uma vontade que não passa. Isso gera um sistema de alerta no cérebro, que a neurociência e a medicina, a psicologia explica muito bem. Esse sistema de alerta, ele é tanto biológico quanto psicológico, e ele funciona em ciclo. Chega um ponto em que a pessoa não consegue desligar o medo, desligar a sensação da frustração. E isso continua, continua e vai gerando uma série de coisas negativas. É nesse momento que entra a gente, aqui do nosso laboratório de ciência da felicidade. Por quê? Nós desenvolvemos uma maneira para conversar com você, entender e aplicar tudo que a gente já sabe do ponto de vista científico, filosófico, para você aprender e treinar essa maneira de reagir, interpretar e conseguir sair desse ciclo bem negativo de ansiedade. E por que é paradoxal? Paradoxos são coisas que eram para ser legais, mas elas se repelem, elas se afastam, elas se destroem. Então a ansiedade, como eu disse, ela nasce de algo legítimo, humano, saudável. Vontade, desejo. Essa, essa intenção de você fazer algo de maneira positiva, de você quebrar o marasmo, de você quebrar a mesmice, realizar algo, ter conversas saudáveis, ver o outro
se realizar por meio de você, ter diálogos sensacionais, criar coisas, avançar a sua vida, ganhar mais, enfim. Isso é normal, gente, é saudável, humano. Se nós estivéssemos num fluxo, num flow extremamente saudável, a gente teria o desejo, a realização desse desejo, a produção de vitalidade a partir da realização desse desejo e o avanço, a sensação de satisfação, a sensação de avanço, de curtição, de embelezamento, a sensação de pertencimento, de você se conectar, né? A conexão com o outro, com a natureza, com o seu futuro e até a satisfação em relação ao seu passado e por aí vai. Esse seria o ciclo natural, mas acontece um paradoxo, uma quebra aí. Então, quando você manifesta esse desejo e ele é rompido e você se machuca com ele, ou ele não gera esse avanço, não gera essa produção de vitalidade, e ao contrário, paradoxalmente, de maneira estranha, ele quebra isso e ele frustra, ele começa a produzir o antivalor, ele começa a minar e a drenar toda a sua vitalidade. Isso faz um mal danado, porque ele não consegue produzir o que tem de legal nos desejos e nas vontades, que é a satisfação e a realização. O que acontece então? Uma quebra. Essa ruptura, se você não tiver bem treinado, bem treinada, ele pode gerar, ele pode engatilhar, produzir gatilhos que são bem negativos. Quando que eu me preocupo com isso? Quando eu vejo pessoas e algumas mentorandas que começaram comigo e relataram isso, já pela manhã manifestando ansiedade. Uma ansiedade, como eu disse, exagerada, contínua e negativa, uma ansiedade que drena e que machuca. Não é normal. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, por isso que é paradoxal. A ansiedade que era para produzir algo positivo, um impulso criativo, ele gera um impulso destrutivo. Por isso que é paradoxal, porque o natural do ser humano, o natural da nossa mente funcionando num estado saudável é sentir, manifestar, olhar para as coisas, experimentar estados potentes a partir daquilo, por mais que a situação seja difícil, até desesperadora. Mas a nossa mente bem treinada, ela olha, ela até sofre, chora, mas ela rapidamente interpreta, ela treina, ela converte aquilo em valor, numa habilidade de produzir valor positivo a partir daquilo. E esse valor positivo não é enganar a sua mente que aquilo é saudável. Não. Você olha, é negativo, é ruim, é dolorido, mas eu me treinei. Eu tenho habilidade, a partir de agora, de ler aquela situação e conseguir com calma, serenidade, ativando a intuição, ativando a sua inteligência criativa, utilizando tudo que você tem de possibilidade. Você amplia a quantidade de opções e você consegue escolher melhor e você consegue com poucos eh, pulos ou atos ou ações dissolver aquilo que poderia estragar o seu dia ou a situação e interpretar aquele baque e conseguir criar algo positivo a partir dele e dar um salto. Esse salto criativo, esse salto de valor, essa audácia criativa, ela consegue fazer você experimentar naquele momento, enquanto as coisas acontecem, sejam positivas, sejam negativas, enquanto elas acontecem, você consegue produzir coisas e estados mentais muito valorosos. E você sai do ciclo de ansiedade, que é o gatilho para as coisas, para você sair também do marasmo, né? Você tem que ter a ansiedade inicial, a ansiedade criativa. Você sai daquele marasmo e aí você vai para a situação, interpreta, lê bem, bem treinado, bem treinadinho, a sua mente consegue analisar aquilo de uma forma saudável, boa, serena, mesmo que a situação seja ruim. Eu não tô pedindo para você tomar morfina de ilusão e fingir que as coisas não acontecem, né? Isso daí é autoajuda barata. É fácil ficar repetindo: "Eu vou conseguir, eu sou bom, isso vai dar certo". E a gente sabe que apenas o pensamento não dá conta de situações que às vezes são muito difíceis. O treinamento, a sua educação
sentimental, emocional, relacional. A sua educação para ansiedade, a sua educação para criar valor, ela precisa ser bem ampla para você estar bem educado, bem treinado para enfrentar a situação de uma forma saudável, né? Saúde mental inclui harmonia, equilíbrio, saúde, né? Saúde é o seu bem-estar psicológico, mental, biológico, o seu bem-estar social, o seu bem-estar relacional, todo ele alinhado com o seu propósito, com a sua maneira de interpretar as coisas, com a sua maneira de ler o mundo e sair das situações que muitas vezes são difíceis. E isso é possível. Essa é a nossa crença mais profunda aqui no nosso laboratório de felicidade. E como essa é a aula final, né, desse nosso curso sobre como vencer a ansiedade, não poderia fugir do tema da felicidade, é óbvio. O que todo ser humano mais quer? Ser feliz no dia a dia. Uma felicidade alta e contínua. Porque também ficar experimentando altos e baixos não faz mal para a saúde mental de ninguém. Como que eu faço isso? Primeira coisa, acreditando que é possível. Né? Esse nosso laboratório de felicidade, ele se baseia em evidências, na ciência. Nossas mentorias são conversas individuais extremamente personalizadas, olhando para você e te ajudando a treinar e a educar essa sua habilidade de produzir a felicidade a partir das situações do seu dia a dia. Eu sou budista desde que eu tenho 9 anos de idade. O budismo tem várias correntes, né? Centenas, para falar a verdade. E muitas delas são bastante tóxicas, são bastante nefastas, porque elas dizem que é possível, mostram uma pintura de uma pessoa que consegue atingir aquilo, mas qual é a proposta dela? Você precisa se isolar, ou você precisa ficar lá pensando, sabe, de olho fechado e tentando escapar dos seus pensamentos negativos. Isso no primeiro momento parece saudável, mas pela minha experiência, 40 anos estudando budismo, eu não vejo que isso daí é saudável, é permeável e ele é estável conforme o dia a dia vai passando. Por quê? Porque o nosso dia a dia é um pancadão difícil de sobreviver e difícil de superar. Por isso que é necessário você ter uma estratégia criativa, saudável o suficiente para se adaptar a situações que vão mudando conforme você vai vivendo no seu dia a dia. Como que eu sei que a minha filosofia da felicidade ela é saudável? Quando, primeiro, ela não me afasta da realidade. Segundo, ela me ensina a ler as situações positivas e negativas de uma forma lúcida, serena, sem tentar me extrair da realidade. Isso é fundamental. E por último, ela me ensina a ser prático. A situação está ruim. Como que eu resolvo isso? Como que eu valorizo essa minha situação e eu analiso ela criticamente a partir de um pensamento crítico extremamente saudável e focado no valor? Qual o valor que eu dou para essa situação a ponto de conseguir interpretar bem, analisar bem, ter força para encarar e conseguir olhar e tomar providências de uma forma simples, saudável e direta? O que eu tenho percebido? Sem treino emocional, sem treino mental, sem treino relacional, ou seja, sem o treino para felicidade criativa, você não consegue sustentar uma vida equilibrada, saudável, que surfa diante das dificuldades do dia a dia. É difícil. Eu reconheço isso. E a coisa que eu mais faço nas mentorias, nas conversas, é abraçar de maneira muito sincera as dificuldades que as pessoas têm. Tanto é que o primeiro passo da mentoria é não se culpe mais por se sentir menor, por se sentir insatisfeito, por se sentir ansioso, por se sentir mal com as coisas. Abraça isso. Sabe, se você não extrair valor disso, você pode estar desperdiçando algo que te acontece todo dia, né? É muito fácil você falar sobre felicidade, estados mentais elevados, numa palestra com 1000 pessoas e todo mundo bem e gritando e se apoiando que a vida é linda, né? Ou então dentro de um palco com pessoas ali pulando e se abraçando. Gente, é simples. Ou até, como eu disse, algumas soluções de budismos
estranhos que tem por aí, que joga você no alto de uma montanha, vai lá pensar sobre a vida e meditar. Aí é simples. Agora, tudo isso é inútil se na segunda-feira, quando você encara as suas situações mais difíceis, mais cruéis, você não tem força para alterar a realidade e mudar o destino da sua vida e das pessoas à sua volta. Então, uma filosofia de felicidade decente é aquela que altera destinos, que muda a realidade. Então, na mentoria eu ensino a minha filosofia para as pessoas, a minha religião? Não, obviamente. Eu ouço as pessoas, eu abraço exatamente o que ela é, eu vou tirando aos poucos toda a casca de medo, de dúvida, que tenta afastar aquilo que não é afastável. Né? Se você não encarar, não olhar no olho das dificuldades e não treinar você para converter aquilo em valor, em energia, em força, em sabedoria, em coragem, em compaixão, você nunca vai converter o seu dia a dia em algo estável, em algo saudável. E essa saúde do dia a dia tem a ver exatamente com isso. A sua filosofia de vida treinar você para você recriar cada situação que te acontece ao ponto de você experimentar com alegria até as dificuldades. Esse é o estado, por exemplo, de um surfista. A onda vem, ele pega a onda e ele treinou, ele está equipado, treinado para fazer aquilo virar deleite, alegria, satisfação. Alguns fazem virar até profissão, de tão bonito que fica aquela maneira dele encarar as dificuldades. Então é isso que a gente propõe. E um fator essencial é aplicar. Existem técnicas, gente, e a gente tem que entender essas técnicas, tem que treinar. Hoje em dia, a gente tem tanto conhecimento na internet, na inteligência artificial, com pessoas, com profissionais da saúde, enfim. Obviamente, lembre-se sempre, se você tem um quadro de ansiedade elevado e se você acha que isso daí está fora de controle, procure um profissional da saúde. Né? Procure um médico, procure um psicólogo, uma psicanalista, vai ao posto de saúde, procure o ambulatório mais perto. Não fique sofrendo sozinho. A ansiedade, embora invisível, não é algo banal. Precisa de tratamento profissional. Isso é fundamental. Não se iluda quanto a isso. E além disso, o que eu proponho aqui, né, nesse nosso laboratório de ciência da felicidade? É você, com esse suporte que você tem, a gente vai como é que eu vou dizer, converteu, contar para você como que se educa, como você consegue ficar alinhadinho, educado em termos de combate à ansiedade por meio do que a ciência vem dizendo. Isso a gente pode fazer e a gente faz bem e a gente optou por essa ideia dos cursos e da mentoria individual porque é no olho a olho, é na conversa com você que a gente vai entender e vai limpar tudo isso daí e começar a produzir coisas legais. Para isso, para as emergências, existem as técnicas. Eu tenho vídeos, tem listas, no próprio e-book que eu coloco lá mais de 15 técnicas que você pode fazer em situações de emergência. Não corra disso. Eu vou dar meu exemplo. Quando acontece, né, de a ansiedade bater, em horários que é para ela dormir, ela aparece. E quem é ansioso sabe disso. Às vezes, 11 da noite, eu não consegui produzir bem durante o dia, eu não consegui fazer aquilo que eu queria, por procrastinação, ou por medo, ou pelo elevado grau de dificuldade, ou por interferência de pessoas, enfim, não deu certo, mas eu tô cansado, quero dormir. A ansiedade aparece. Às vezes é fácil, só colocar um filme, acalmar, descansar. Às vezes é muito difícil. Ela altera meu batimento cardíaco, gela minha mão. Eu deito, meu pé fica gelado. Eu paro tudo. Eu já sei o que é isso. Eu levanto, falo assim: eu preciso aplicar as técnicas que eu aprendi. Técnica não tem a ver com suas crenças, tem a ver com aspectos físicos, biológicos, mentais, gatilhos que você pode utilizar. No meu caso, né? Tô falando de mim. Você pode fazer outras e tá ótimo. O importante é você aprender bem. A ansiedade aparece, eu levanto, preparo o chá. Eu adoro chá quentinho. Eu moro aqui no Japão e nessa época tá muito frio. Preparo um chazinho de camomila que eu trouxe do Brasil, bem gostoso. Faço lá 3 xícaras, tomo com calma.
Respiro fundo e começo a fazer exercícios físicos. Por quê? Eu aprendi que a adrenalina, o cortisol, substâncias que a minha frustração elevada, ela produz na minha mente, no meu caso, ela gera uma descarga de adrenalina, tentando me manter acordado para eu resolver esses problemas. Eu já decidi que eu não vou resolver hoje. Eu opto por descansar. Para descansar, eu tenho que equilibrar isso. Tomo meu chá, me acalmo, faço exercícios. Quais? O mais simples possível. Coloco a mão na parede e levanto meu corpo com a ponta do pé. Isso daí ativa uma parte aqui da perna que vai, de maneira muito rápida e muito intensa, ativar o fluxo sanguíneo e queimar, ativar o músculo, circular o meu sangue e queimar esse excesso de cortisol, de adrenalina. Eu sei que tem médicos e profissionais da saúde que explicam de uma maneira muito mais profunda, científica, neurocientificamente falando. Não é tão simples. Mas eu conto desse jeito porque fica mais fácil. E para mim funciona, né? Como eu disse, você pode utilizar qualquer outra, não tem problema. E aí eu começo a fazer esse exercício, eu já cheguei a fazer com intervalos de 50 e 50 ou 100 em 100. Quando eu estava realmente no auge da ansiedade, eu fazia 700, 800, 900 desse exercício. Só esse eu fazia. E aí eu esperava um pouco, tomava mais um pouco de chá e ia acalmando. Passava 10, 15, 20 minutos, acalmava de vez, eu conseguia deitar e eu conseguia dormir. Entende? Então, você tem que aprender, treinar e usar todo o aparato que tem hoje relacionado com saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde biológica, neurológica, tudo. Tudo que dá disponível com os educadores físicos, com os neurocientistas, com os cientistas, médicos, psicólogos, psicanalistas. Gente, utiliza tudo isso para você aprender a lidar com a sua própria mente. Isso é muito legal, é muito saudável. Então eu concluo dizendo isso. Esse paradoxo entre a ansiedade, que é esse pico de frustração extremamente elevado e contínuo, ele quebra a felicidade, ele atrapalha a felicidade. Como que eu tenho então essa felicidade criativa? Primeira coisa, eu vou aprender com todo esse aparato de conhecimento que eu tenho e com as pessoas boas que eu tenho à minha volta, eu vou me treinar para isso. Eu vou ficar o quê? Especialista em mim mesmo, na minha mente. Eu vou treinar, eu vou aprender, eu vou aplicar isso, porque não é normal hoje em dia a pessoa ter uma calma e uma serenidade contínua. Porque os estímulos, o mundo, o pancadão do dia a dia exige muito da gente. Tá tudo bem. Então você vai se treinar para viver nesse mundo caótico que tem hoje em dia. E ok, você não é menos, você não é ruim por isso. Você é sábio, na verdade. A sabedoria é amiga da felicidade. E aqui no Oriente e no Japão eu aprendo muito isso. Porque a felicidade não é um estado de deleite, que você fica parado, curtindo a vida. Isso daí é desespero disfarçado. Felicidade é uma pessoa sábia, ativa, uma pessoa que entende de ansiedade, entende da própria mente e consegue utilizar o conhecimento que tem e as relações que tem com as pessoas para viver cada dia melhor. Esse é o objetivo. Gente feliz vive melhor a cada momento, utilizando tudo que tem de bom na humanidade para fazer a vida dela ficar melhor. Obrigado pelo curso, pela confiança na gente. A gente encerra aqui esse curso e a gente está para lançar agora um novo curso, um novo estilo de mentoria. A gente não vai parar nunca de produzir conteúdos relacionados com vitória sobre a ansiedade, felicidade por meio da ciência e uma vida mais saudável. Muito obrigado.